O irmão chegou para mim me questionando, dizendo: irmão Wellington, o senhor fala tanto de doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo que o senhor fala tanto? Para a gente aprender a doutrina de Cristo, não tem que ir para a igreja, né? Os pastores que ensinam. Eu disse: primeiro você tem que saber o que é a doutrina de Cristo e saber onde você aprende isso. Não é os pastores que ensinam, é o próprio Cristo que ensina a sua doutrina. E o que é a doutrina de Cristo? A doutrina é a instrução, é o ensinamento, é a direção que Jesus deu para o homem ter a vida com Deus. Então você tem que ter o conhecimento da doutrina de Cristo e nela perseverar, por onde você vai ser salvo, porque você vai ser instruído no caminho que você verdadeiramente vai estar indo a Deus. Então, o que é a doutrina de Cristo? O irmão me perguntou isso. Olha como está o entendimento do povo. Olha que o povo está nas igrejas aprendendo o quê? Doutrina de homens, instruções, ensinamentos, orientações que os homens dão para o povo como se fosse o meio, o princípio da vida com Deus. É aí onde você tem que ser prudente para buscar conhecer a doutrina de Cristo, para você andar com entendimento pelo aquilo que Jesus ensinou, pelo caminho e a direção que Jesus nos deu para seguir para a vida com Deus. Aí eu te pergunto, o indivíduo que está sendo guiado, instruído, orientado, ensinado para uma vida com Deus dentro da Igreja Católica, eu te pergunto, ele está sendo instruído na doutrina de Cristo? Será que aquilo que é ensinado na Igreja Católica foi o que Jesus ensinou para o povo? Viver como regra de fé e prática, princípios e valores para ter a vida com Deus? Aí eu te pergunto, o indivíduo que está sendo instruído, formado, guiado a viver uma vida de devoção, consagrando o seu viver dentro das orientações do islamismo, do espiritismo, do sistema religioso de Mórmon, do sistema religioso evangélico, dentro dos ensinos que dão lá os líderes dentro das suas igrejas. Essas pessoas estão sendo conduzidas na doutrina de Cristo? O que ensina o islamismo? A doutrina islã é a doutrina de Cristo? A doutrina de Mórmon é a doutrina de Cristo? A doutrina das igrejas evangélicas é a doutrina de Cristo? A doutrina espírita é a doutrina de Cristo? Então, você tem que entender o que é doutrina, irmão. O apóstolo Paulo vai advertir Timóteo, que era um jovem que tinha vocação para ministrar o ensino, o ministério que foi dado a Timóteo, para ministrar a palavra e formar discípulo para Cristo e edificar esses discípulos. Timóteo não foi chamado a levantar a igreja, a estar dentro de igreja. Timóteo não era pastor de um sistema religioso igreja. Timóteo recebeu a vocação para o ministério de evangelista, para levar a comunicação, o ensino, a instrução do evangelho, pregando a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Foi isso que Paulo orientou a Timóteo. Sabendo que muitos não iam dar ouvido. E Paulo vai dizer a Timóteo, escuta o que Paulo vai dizer a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás tanto a ti como aqueles que te ouvem, ou seja, aqueles que tu estão ensinando, aqueles a quem tu ensina. Tu tem que ensiná-los na doutrina de Cristo, para que tanto tu esteja no caminho da salvação e eles também guiados na doutrina de Cristo para esse caminho da salvação. Cuida de ti e da doutrina. Por onde tu serás salvo? É seguindo a direção de Cristo, o ensino de Cristo, a instrução de Cristo. Não é seguindo instrução de nenhum sistema religioso, de nenhum líder religioso, nenhum conceito doutrinário formulado por homens dentro de religião nenhuma. O que é doutrina, a doutrina de Cristo. Vamos aprender com Cristo o que é a doutrina dele? Jesus ele vai dizer assim: se vocês guardarem as minhas palavras,
serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 ao 32. Jesus, em certo momento, vai dizer para os religiosos que a doutrina que ele trazia não era dele, era do Pai que enviou-o a pregar. Jesus fala da doutrina do que ele pregava, do que ele ensinava para o povo, do que ele instruía o povo. E o que era que Jesus pregava, instruía e ensinava o povo em relação a Deus? Aí tu vai aprender agora. Pare para ouvir isso aqui agora. Para você ter a sua mente iluminada. E se quiser deixar as trevas, vem para a luz. Porque agora você vai ter o entendimento. O que é a doutrina de Cristo. Aonde você tem que estar andando, guardando e perseverando nela até o fim. A doutrina de Cristo era tudo que Jesus ensinava em relação à vida do homem para com Deus. O caminho que Jesus ensinou para o homem chegar a Deus. A quem Jesus ensinou o homem ir. Aonde Jesus ensinou a pessoa a estar. Jesus ensinou o povo a crer em quê? Em quem? No quê? Jesus ensinou alguém a chegar a Deus por aonde e aonde? Isso é a doutrina de Cristo. Você tem que conhecer isso para ser livre dessas doutrinas de demônios pregadas pelos homens aí. O que eu falo aqui é para iluminar o teu entendimento. Diz aí, irmão. Pega para dona Regina. Pode deixar. Vai lá, pode subir. É. Pode ir lá. Vocês estão entendendo isso? Deixa eu ligar aqui para a moradora para avisar que está chegando a encomenda dela. Porque isso é muito importante que eu estou trazendo aqui para vocês. É muito importante o que eu estou comunicando a vocês. É muito importante esse esclarecimento que eu estou levando para vocês. Vocês têm que dar atenção a isso, gente. Analise tudo que ouve. Examine pela palavra. Vocês têm que ser prudentes, estar mais atento ao ouvir. É muito importante. Estou falando aqui sobre doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo? Vocês têm que entender. Vocês têm que ter a mente aberta para entender isso. Porque isso vai mudar o teu entendimento. Vai tirar você do caminho da mentira. Vai levar você ao conhecimento da verdade. Por onde você vai ser salvo? Dona Regina está subindo farmácia, viu? Tá bom. Então alguém me perguntou o que é a doutrina de Cristo. Meu amigo, doutrina é instrução, é ensinamento. É formar em você princípios e valores. Para você viver e praticar. E esses princípios e valores, essa instrução, esse ensinamento que conduz você a Deus, você tem que aprender de Cristo. A doutrina de Cristo é tudo aquilo que Jesus ensinou para o homem ter a vida com Deus, alcançar a bênção de Deus, estar em Deus, ser abençoado por Deus, para a comunhão com Ele. E a gente agora vai aprender o que Jesus ensinou para o homem chegar a Deus, para o homem encontrar salvação, para o homem receber a promessa do Pai. O que Jesus ensinou para o homem seguir, a quem devemos ir, aonde devemos estar para estar em Deus. O que Jesus ensinou. Olha o que é a doutrina de Cristo. É isso que tu tem que guardar na tua vida de fé. É essa palavra que tu tem que estar firmado nela para que a tua vida esteja alicerçada em Deus, na fé verdadeira. Olha o que Jesus ensinou. Olha o que é a doutrina de Cristo. O lugar de buscar a Deus não é ali, nem aqui, nem acolá. O homem encontra a Deus é em Jesus. Em Jesus o homem encontra a Deus, porque Jesus é Deus conosco. Deus veio a nós. Nós não precisamos buscar a Deus naquela casa, nem naquela outra casa, nem naquela outra casa que diz que é a casa de Deus. O lugar de encontrar a Deus é em Cristo, porque Deus, diz a palavra dele, estava em Cristo, reconciliando o mundo, a humanidade, consigo mesmo. Deus em nós, Deus conosco. Jesus ensinou isso.
Jesus não mandou ninguém ir ali, aqui e acolá. Olha o que é a doutrina de Cristo. Qual é a religião verdadeira? Qual é a igreja verdadeira? Jesus não mandou ninguém procurar religião ou igreja verdadeira. Jesus adverte a humanidade a conhecer a verdade que é Ele, por onde o homem é salvo e liberto. Jesus não mandou ninguém buscar o caminho da igreja, a verdade de religião ou igreja. Jesus disse, eu sou, Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus vai dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai encontrar Deus dentro daquela ou daquela outra igreja. Deus se encontra em Cristo. E aprendam isso. Quando eu conheço a Cristo, quando eu estou em Cristo, Deus está em mim. Jesus disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O Pai está ali em Cristo. E quando eu estou em Cristo, eu estou no Pai. E eu em Cristo não preciso buscar a Deus ali, aqui ou acolá. Porque Deus já está em mim. Aleluias. Isso é a doutrina de Cristo, irmão. Você tem que aprender isso. O que Jesus ensinou para alcançar a graça de Deus, a bênção de Deus. Jesus não ensinou ninguém a ir para uma campanha, fazer um pacto ou um voto, a estar cumprindo ritual, cerimonial, sacrifício e penitência religiosa, para Deus abençoar. Jesus vai dizer, João 15:7, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. A minha vida para Deus me abençoar não é por campanha, pagando promessa dentro de igreja, cumprindo ritual, fazendo pacto, voto de igreja. Isso não é a doutrina de Cristo. O que Cristo ensinou é que nós estando nele e a palavra dele em nós. Porque tem muita gente que está em Cristo, diz, mas a palavra de Cristo não está nele. Ninguém pode estar em Cristo se a palavra de Cristo não estiver guiando você, norteando tua vida, conduzindo você dos princípios e valores. Ah, eu estou em Cristo, mas a doutrina da Assembleia de Deus. Eu estou em Cristo, mas a doutrina da Igreja de Mormon. Eu estou em Cristo, mas você se denomina católico, seguidor e praticante da doutrina católica. Ninguém pode ser de Cristo se não tiver submisso na palavra dele. Foi o que Jesus disse. Vocês só serão meus discípulos se guardarem as minhas palavras. O próprio Jesus vai questionar o povo, vai dizer, vocês me dizem, Senhor, Senhor, mas não guardam a minha palavra. Para vocês estar sob o meu senhorio, tem que estar submisso à minha palavra. Você não pode servir a dois senhores. Você diz que crê em Jesus, mas está submisso à palavra dos homens, dos líderes dentro das igrejas. Você tem que ser discípulo de Cristo, não de nenhuma entidade, denominação religiosa. Está entendendo isso, amados? É muito importante esse esclarecimento ser levado para as pessoas. Mas para levar essa verdade para as pessoas, tem que estar compromissado com o Evangelho. Tem que estar dentro do compromisso com a verdade. Eu não posso pregar a verdade para as pessoas com a minha vida escravizada, submissa ao sistema religioso. A minha vida tem que estar submissa, seguindo o senhorio de Cristo. Eu não posso servir a dois senhores, Jesus e o sistema. Ou o sistema é o Senhor da sua vida, por onde você está subjugado, ou Jesus Cristo, com a palavra dele, por onde você vai estar submisso na obediência, na fidelidade, em guardar e se manter, perseverando na doutrina de Cristo. Aprendam isso. Doutrina de Cristo não é ensinamentos de valores de religião de igreja alguma. A doutrina de Cristo é aquilo que ele instruiu, que está ali registrado, aqui nessa palavra, no Novo Testamento. Tudo que Jesus revelou para o homem conhecer para chegar a Deus. Essa é a doutrina de Cristo. Jesus não ensinou ninguém a estar em canto ali, no canto acolá, para adorar a Deus. Jesus não ensinou ninguém a adorar a Deus em nenhum ambiente físico, instituição religiosa, igreja. Isso não é a doutrina de Cristo, isso é heresia, doutrina de perdição, que tira você do foco, do alvo, da direção de Cristo.
E logo, quem não está guiado por Cristo, está nas trevas. Jesus disse, eu vim ao mundo para que aqueles que ouvem e crêem na minha palavra e me seguem, não permaneçam nas trevas. Está entendendo isso, irmãos? É muito importante levar esse esclarecimento para as pessoas. As pessoas estão dedicando suas vidas, entregando seus viveres, consagrando e devotando sua vida, centralizando dentro de um ambiente religioso, escravizado no legalismo religioso, aonde as pessoas estão ali servindo e submetendo-se sobre o jugo, o fardo, dentro das obrigações, como se fosse a vida com Deus. Mas Jesus não ensinou isso. Isso não é a doutrina de Cristo para a nossa vida ser conduzida por aí. Vocês estão entendendo, meus irmãos, que eu estou aqui ministrando? Vocês precisam conhecer para estar sendo conduzido numa vida com Deus verdadeiramente pela doutrina de Cristo. E eu acho interessante que o apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. São pessoas que pregam a doutrina de Cristo, mas não permanecem nela, adicionam, acrescentam, misturam outras coisas que não condiz com o que Cristo ensinou, como se fosse mérito, princípio para a vida com Deus. É isso que o povo vive dentro das religiões, um evangelho adulterado, a falsificação da doutrina de Cristo. Porque o sistema religioso, ele deturpa, falsifica e desvia você da doutrina de Cristo, por onde a gente está sendo guiado por Cristo. Ah, quem me guia é Jesus. Jesus é o meu pastor. Mentira. Teu pastor não é Jesus, porque o teu entendimento de fé, a tua vida de devoção e consagração como se fosse a Deus, não é dentro do que Jesus ensinou. A tua prática de vida religiosa não é o que Jesus ensinou. Então tu não está seguindo a Jesus. Tu não é discípulo de Cristo. Não estás sendo conduzido na palavra dele. Não estás sendo fiel, guardando a palavra dele. Tu estás prevaricando, desviando, apostatando da fé. O apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera, se mantém fiel na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não tem a Deus. Estar em Deus é estar na palavra dele. Jesus vai dizer: quem é de Deus é quem ouve e guarda a minha palavra. Jesus vai dizer: aquele que me ama é quem guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. O que Jesus está ensinando? Onde é que Deus mora e habita? É na instituição religiosa Assembleia de Deus? É na instituição religiosa católica? É na instituição religiosa Congregação Cristã do Brasil? É em alguma igreja evangélica? É em alguma igreja de Mórmon? É em alguma igreja ou algum centro religioso? Jesus ensinou alguém a isso? Então isso não é doutrina de Cristo. Alguém que prega isso está prevaricando, está distorcendo e tirando você da verdade do evangelho. Casa de Deus não é ali, aqui, nem acolá, instituição física, religiosa. Casa de Deus somos nós. Nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram isso a ninguém, que hoje o povo está vivendo, praticando e entendendo que estão na casa de Deus, servindo, adorando e buscando a Deus na casa dele. Isso tira vocês da direção, do centro, do alvo de Cristo, que é Cristo. Então vocês têm que aprender o que é doutrina de Cristo. Quer debater? Vamos debater com a base na doutrina de Cristo. O que ensina os grandes homens que se julgam de Deus, que são idolatrados e venerados pela multidão religiosa dentro do sistema religioso? O que é que esses homens ensinam? Tem que ir para a igreja, que é a casa de Deus, se não tiver lá, não tem comunhão com Deus. Tem que ser batizado, dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tomar ceia. Tem que ser fiel dentro de uma vida de servidão na instituição, porque servir a Deus e a obra de Deus é estar dentro de uma igreja com tarefa, trabalhos e compromissos da religião. Se não estiver na igreja, não tem ligação com Deus, não tem comunhão com Deus. Tem que guardar e ser fiel aos líderes, porque eles são
autoridade de Deus para o povo. Isso não é doutrina de Cristo. Jesus não ensinou isso a ninguém. Ao contrário, Jesus vai dizer, entre vocês não deve ter nem maior nem menor, nem quem queira exercer de domínio e nem de autoridade sobre vocês. Entre vocês, um só é o vosso mestre, um só é o vosso pai. É uma cabeça que guia o corpo, a igreja de Deus, não é duas nem três. A cabeça não é Pedro, não é Paulo, não é João. A autoridade para a igreja não é Paulo, não é Pedro, não é João. Não é pastor, nem papa, nem padre. A autoridade para a igreja é a palavra. É isso que Cristo ensina. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse está com a sua vida edificada na rocha. Venha o que vier. Cuidado. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós como homens mensageiros, ungidos, cheios da unção, profetas e pastores de Deus. Cuidado. Paulo vai ensinar aos irmãos que a autoridade que os irmãos têm que submeter é dentro dos princípios do Evangelho. E se alguém viesse trazendo um outro Evangelho, não recebesse, era anátema. Não importa quem era o indivíduo. Ah, é o pastor Pedro, é o pastor Paulo, é o pastor João, é o presidente do ministério da igreja A, B ou C, é o anjo, é o arcanjo, é o querubim, é o serafim. Paulo vai dizer, pode vir um anjo do céu. Um anjo é uma autoridade, é um ser celestial, superior a nós, os homens, é uma autoridade. Mas a autoridade para nós não é anjo, é Jesus. Olha, Dani. Oi. Obrigada. Tem outro, não? Deixa eu ver. Da Shopee. Foi de ontem, eu acho. Deve ser pequeno. Tem sim. Obrigada. Valeu, Dani. Então, vocês estão entendendo, irmãos? Então nós temos que viver nesse princípio, ser prudente, porque Paulo vai dar muitas orientações aos irmãos, mas não é para os irmãos se manter prudente a estar dentro de nenhuma igreja. É para os irmãos se manter fiel a Cristo, guardando o Evangelho. Paulo vai dizer, pode vir um anjo do céu, qualquer um do nosso meio, e pregar a vocês um outro Evangelho que não seja esse que eu tenho pregado, não recebam. Eu acho interessante que Paulo vai dizer aos Coríntios, que se eles não tiverem no Evangelho que Paulo pregou, eles não podem ser salvos. Paulo nunca disse a alguém esteja dentro da igreja evangélica para não se desviar de nenhuma igreja. Paulo vai orientar os irmãos a estar no Evangelho, para não se desviar de Deus, perdendo o entendimento do Evangelho. O homem só se desvia de Deus, não é se ele sair dentro da igreja, porque não é dentro da igreja que o homem tem a garantia da vida com Deus, é no Evangelho, crendo e perseverando nele até o fim. E Paulo ainda vai dizer, escrevendo a Timóteo, capítulo 6, da primeira carta, versículo 3 ao 5, que todo aquele que não permanece nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que não prega conforme a doutrina de Jesus, está desviado de Deus, apartados da verdade. Paulo vai dizer, se apartem deles. A autoridade não é nenhum líder de igreja, é Jesus, é o Evangelho, que nós temos que crer e guardar, perseverando, andando por ele até o fim, para não se desviar dele, que é a doutrina, o ensinamento, a revelação de Deus, que veio para nós por meio de Cristo. Então, aprenda o que é doutrina de Cristo, para você não estar sendo conduzido na doutrina de homens dentro de igrejas, por nenhum conceito religioso, onde muitos estão apostatando da fé, seguindo, sendo instruído, vivendo e praticando essas doutrinas de demônios, como se fosse a doutrina de Cristo. Aprenda com Cristo, examine as Escrituras, seja prudente, vá buscar conhecer o que Jesus ensinou, para não estar sendo conduzido na mentira do diabo pregada por esses homens, ensinando o povo dentro das igrejas.